nunca faça, né, um comparativo de dor, de sofrimento com o outro. Sim. Faça de você com você mesmo. Isso aí. Né? Cada dia, se eu tô melhor, eu tô melhor que ontem. Então hoje eu vou me permitir. Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, vamos dar início a mais um episódio aqui do GentilCast. E hoje com o tema, a dor que te machuca é a mesma que te ensina? Olha que reflexão bacana. E hoje estamos aqui com a Karina Alves dos Santos. Seja muito bem-vindo, Karina. Muito obrigada. Eu sempre falo que às vezes eu quase não conheço as pessoas que estão vindo aqui, mas você eu já conheço há um bom tempo, né? Sim. Estudou com a minha esposa na época da faculdade. Depois a gente perdeu um pouco o contato. Hoje você faz parte aí da Clínica Gentilmente, sim, né? E para as pessoas que não conhecem a Karina, faz uma breve apresentação para a gente, Karina. Bom, primeiro, boa noite, né? Obrigada pelo convite, né? É uma grande oportunidade de estar aqui nesse momento. Sou Karina, sou psicóloga clínica, né? Me formei em 2010 com sua esposa, com a Cíntia. Fiz uma especialização em teoria cognitivo-comportamental. E mãe do Pedro, né? Pedro tem 5 anos hoje. Sou filha, sou mulher, né? Sou mãe, né? E acho que o tema que a gente trouxe hoje é para elucidar um pouco, né? Dessa questão relacionada à dor, né? Que a dor é uma questão tão solitária. E acho que é um tema muito, muito bacana, assim. Eu agradeço a oportunidade de poder estar falando aí com vocês. Que bom, Karina. Tenho certeza que esse tema aí vai fazer a gente fluir bastante, né? Sim. Porque conforme a gente conversou um pouquinho antes, a pessoa que sente essa dor ou qualquer tipo de dor, a outra pessoa não tem a dimensão, né? Não. Falo que, né, às vezes a gente vai medir a dor do paciente, pergunta para ele a escala dele de 0 a 10, né? Sim. E é dele, né? É só dele, né? Então é até difícil do outro julgar isso, sim, né? Eu acho que isso é um processo importante para a gente trazer aí também. A gente vai trazer ao longo do podcast, mas assim, acho que é para que o paciente mesmo reflita, né, sobre a dor dele, sim, né? Se o outro não acredita, isso não é uma questão, né? A questão é o que ele acredita, é o que ele sente, sim, né? Até para uma busca aí de um tratamento. Então isso é muito importante. Legal, Karina. Então você que está com a gente até agora, né? Até agora, mas começou agora? Sim, começou agora e eu me lembrei de você curtir o vídeo, de você... Já curte agora o vídeo, né? Você tem acompanhado, ou você que não acompanhou, a gente já gravou alguns episódios, né? Sim. E isso realmente tem tido uma repercussão bem bacana, com o feedback que as pessoas têm dado aí para a nossa equipe. Então, curte o vídeo, comenta, compartilha, faça a sua parte, né? Pega ali a sua lista de transmissão ali do WhatsApp, encaminha ali para as pessoas, porque eu tenho certeza que você vai fazer uma boa ação, não só para a gente, mas para aquela pessoa que vai receber uma informação tão rica, né, em detalhes. A gente sabe que não dá para abordar 2 horas, 3 horas, né, até porque o episódio aqui tem as suas limitações de tempo, né, mas eu tenho certeza que você não irá se arrepender, ok? Agora fazendo um merchan aqui dos nossos apoiadores, tá? Você não vai sair de mão a banana aqui, tá, Karina? Olha. Então hoje a gente tem aí o apoiador que é Empório Natural, que é produtos naturais, encapsulados, tem chá, tem café, tem suco, tem suplemento, tem grãos. Então você chega lá, você fica perdido, sabe? Sim. Eu sempre, quando eu vou lá, eu vou para buscar grãos e acabo saindo ali com a sacolinha cheia, tá? E o arroba do Instagram da Empório é @EmpórioNaturalSBC. E lá você vai encontrar algumas informações, algumas dicas, e qualquer dúvida ou quiser acionar a loja pode ser pelo Instagram, ok? E aqui também nós temos a Rosa Nascimento. Você gosta de bijuteria? Gosta, né, Karina? Então, eu não sei o que é, mas a Rosa sempre separa com muito carinho, tá? Então, tenho certeza que você vai amar, tá? Então, lá eles têm
semijoias, hipoalergênico, tudo de alta qualidade, 1 ano de garantia. Então, você que está precisando aí presentear alguém em qualquer tipo de data, eu acho que vale a pena você entrar lá no @userosa.nascimento. Vai estar aqui na descrição também, tá? Aqui no rodapé, por algum desses lados aqui, entendeu? Eu sempre erro. Mas se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com eles e solucionar e conhecer um pouquinho mais aí sobre a Rosa Nascimento, ok? E agora eu vou fazer um merchan da clínica, gentilmente, né? Mas, como Esse você pode fazer, Karina, pra gente? Lógico. Para as pessoas que não conhecem a clínica gentilmente, é mais uma clínica, tem um diferencial, o clima aqui é diferente. Fala um pouquinho aí pra gente, Karina. Bom, eu falo que ter vindo para cá para mim foi um presente, né? Até me emociono às vezes ao falar, porque é justamente isso, né? Acho que não é uma clínica qualquer, né? A gente tem todo o carinho, o cuidado, o processo de acolhimento, né? Desde o profissional, né? Somos algumas parceiras aí, né? Que trabalhamos hoje aqui, e com o paciente também, né? Eu acho que quando a gente tem esse dom, na verdade, né? Eu acho que é um dom mesmo, né? Mas tem a questão de, né, trabalhar com a saúde mental do paciente, né? Essa escuta que é tão importante, que hoje a gente carece tanto, né? E eu vi que aqui, assim, não é apenas uma escuta, né? É todo um acolhimento envolvido. Então, assim, eu sou muito feliz aqui, muito grata todas as vezes. Que bom, né? Nós também. Muito obrigada. E a gente está aqui na Álvaro Alvim, né, para falar, número 400, sala 3, na Pauliceia. É isso aí. Né? O lugar, o espaço é muito acolhedor, isso eu escuto de todos os pacientes que chegam, então assim, é um prazer, né? Então eu acho que vale a pena, né? Eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho mais para nós, né? Ainda existem muitos tabus sobre processo terapêutico, né? Mas a gente vê a importância, né, hoje em dia. Então, eu acho que vale muito a pena. E quem está precisando, vem, conhece, faz uma avaliação com a gente. A gente atende crianças, adultos, adolescentes. A gente atende online, presencial, fora do Brasil, né? Então, eu acho que... E cada um tem a sua especificidade, né? Então, a gente tem... Quem cuida das crianças, quem cuida dos idosos, quem cuida de casais, legal, tem todo mundo aqui. Sim, então... não é um profissional que atende o que aparecer, né? Exatamente. Isso que é legal, né? Porque normalmente em clínica que a gente está acostumado a ligar ou que você já passou, você vê que é uma coisa tipo assim, atende criança, atende adulto, mas será que esse profissional que está lá, ele é especializado nesse tipo de atendimento? Exatamente. Né? Então aqui a gente pensou com muito cuidado para que... E voltando como profissional, né? Eu falo, a gente, por mais experiência que tem, a gente passa por supervisões também, que são trocas enriquecedoras, né? Já que tem uma equipe. Então, isso ajuda muito no processo do paciente, do próprio terapeuta, né? Da gente trabalhar ali, né? E poder proporcionar para o paciente a melhor experiência que ele pode ter. Que bom, então, vale a pena. Para mim vale, para o paciente vale. Que ótimo. Então, deu o recado aí da clínica gentilmente. E seja gentil com você, faça a terapia. É isso aí. É isso aí, Karina. Agora chega de merchan. Chega de merchan. Já vou te entregar, tá? Aí depois você põe aí no cantinho da mesa, ali embaixo, por favor. Empório Natural e Rosa Nascimento. Muito obrigada, viu? Por todos os patrocinadores aí. Isso aí. Karina, vamos lá. A dor que te machuca é a mesma que te ensina? Ficou bem bacana esse tema, né? Ficou. É uma pergunta, faz as pessoas refletirem, né? Sim. E como que... Tudo bem que eu coloquei aqui, né? Mas você que trouxe esse tema, como que você chegou nesse tema? Porque antes a gente estava falando de alguns outros temas, mas esse me chamou muita atenção. Exatamente. Né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho aí do tema. Em 2022, mais ou menos, final de 2022, aí nós vamos para 3 anos aí, né? Eu comecei a trabalhar, eu tive a experiência, né? Eu tive a oportunidade, acho, de iniciar um trabalho com pacientes com dor crônica, né? E aí eu fui entender, né? Por que dor crônica e por que terapia na dor crônica, né? E aí a gente vê que uma coisa está interligada na outra, né?
quando a gente fala do tema, a gente vai falar um pouquinho mais disso, né, no PUD, mas assim, quando a gente fala do tema, assim, a dor, ela muitas vezes é inevitável, né? Um paciente que tem dor crônica não foi porque ele pediu, porque ele ocasionou aquilo, né? Ela é inevitável. Então, assim, a forma como, o que vamos fazer com isso, né? Então, ao mesmo tempo que a dor machuca, né? Porque ela machuca, né? Ela nos tira muitas vezes do nosso ambiente laboral, da nossa vida social, né? Ela nos priva de muita coisa. Sim. Ela também traz um ensinamento, né? Eu acho que dentro desses 3 anos aproximadamente aí que eu venho trabalhando com pacientes com dor crônica, eu vejo que muito o que eles trazem, o que a gente tenta resgatar deles no processo terapêutico é isso, né? Quais os ensinamentos que ela pode me dar? Os limites que talvez eu tenha que colocar, né? Sim. Porque a gente vive numa vida tão constante, tão... É trabalho, é filho, é família, é esposo, né, é pai, é mãe... E a gente não se olha, Sim. né? Então, assim, todos os pacientes, assim, sem exceção, quando a gente, né, traz ele para o processo terapêutico, se identifica com isso, né? A vida que eu levava e o quão é difícil, né? Às vezes a gente olha a dor como uma vilã. Sim. E às vezes ela não é, né? Ela é algo assim, é uma barreira que está te dizendo, olha, olha para você, né? Sim. Vamos viver a sua vida. Então, eu acho que é isso, né? Ao mesmo tempo que machuca, né? Ela também te ensina, ela traz outros questionamentos talvez de como a gente quer, né? Essa qualidade de vida que a gente pode ter, né? Então de que forma que a gente quer viver, Sim. os limites que a gente tem que dar, né? Então eu acho que é isso que eu venho praticando com o paciente e venho aprendendo muito com eles também. E cada hora é um tipo de dor crônica? Porque eu até anotei, eu estava assistindo um podcast antes, Karina, existe a dor emocional e a dor crônica, Sim, né? sim. O que a gente pode trabalhar ali em cima de exemplos? Eu vou dar aqui o que eu vi lá no podcast. Trabalho, a dor emocional, né? Está relacionada ao trabalho, estresse, familiar, relações afetivas, Sim. né? Então, basicamente é isso, né, Karina? A questão da dor emocional. A dor emocional, ela vem muito isso, né? O estilo de vida que a gente tem, as questões das relações, né? Trabalho, esgotamento profissional, hoje a gente fala tanto aí, já teve até um pod falando do burnout, né? Então, assim, é muito relacionado a isso, né? Então, assim, a gente pensa, né, que o processo de sentimento, ele nos leva a uma reação fisiológica, né? Então, se a gente pensar ali no processo terapêutico, né, os nossos pensamentos, né, voltando muito para a TCC, que a gente vai falar aí, né, a terapia cognitivo-comportamental, os pensamentos, as interpretações aí, né, da nossa vida nos levam ao sentimento e à reação fisiológica, né? E a reação fisiológica, a gente vê muito hoje, por exemplo, pacientes com gastrite, dor, né, cervical, né, lombar, tudo muito relacionado ao quê? Ao estilo de vida, né? Então, trabalho, não faço uma atividade física, vivo às vezes num ambiente estressor, né? Então, essa é a dor emocional, né? A dor que vem muitas vezes desencadeada depois de um processo psicológico aí, né? E a dor crônica muitas vezes existe, né? Em alguns casos não, como a fibromialgia, mas existe uma lesão, né? Aconteceu ali algo, né? Lesionei, passei por um procedimento cirúrgico, né? E essa dor, ela não cessa, né? Então, assim, a dor, ela é algo, né, Wellington, que ela serve muitas vezes para nos sinalizar, né? Se eu coloco a mão no fogo e talvez não doesse, por exemplo, eu queimaria a minha mão, né? Então, assim, ela alerta, né? Ela é um alerta, né? Ela faz parte da nossa vida. Essa é a dor aguda, né? Fui lá, me machuquei, melhorei. A dor crônica, não. É como se o processo cerebral ali tivesse um curto-circuito, né? Então, às vezes, mesmo sem o estímulo, eu tenho a dor, né? Então, esse é um processo. E aí, o que acontece muitas vezes na dor crônica, né? Ela nos tira de várias coisas, né? Então, o paciente, ele relata muito assim, eu tenho dor, então eu não quero sair no final de semana, né? Eu não tenho mais. A dor crônica, ela traz a fadiga, né? O sono, né, é interrompido muitas vezes pelo processo de dor. Então, um paciente que não dorme direito, né? Então, ele não tem disposição. E isso vai mexendo muito com o estado emocional dele, né? Então, assim, a dor crônica, ela também leva, eu falo que é igual uma engrenagem, né? Então, assim, a dor emocional, se a gente não cuidar
pode gerar essas questões, né? Eu tenho pacientes ansiosos que depois que trataram a ansiedade falam, nossa, nunca mais doeu o meu estômago. É isso aí. E está relacionado a isso, né? Mas a dor crônica também, né? Tem até estudos, né, que eles falam por imagem, por exemplo, que eles pegam ali, quando a gente submete o paciente à dor, né, no cérebro, né, a parte onde está ali as emoções e tudo mais, ela é alterada, né? Então, olha a correlação que existe entre a dor e a emoção. A né? parte física e a parte emocional. Né? Exatamente, a parte física e a parte emocional. E um dos pontos, né, que as pessoas falam muito, a dor é psicológica, né? E eu não gosto muitas vezes, né, de trazer isso, a dor é psicológica, porque parece que a dor não é real, né? E a dor para quem sente, ela é real, né? Então, assim, a dor eu falo que a dor não é psicológica, mas o nosso psicológico, ele interfere na dor, né? E aí mais estudos mesmos falam, né, dos danos, por exemplo, que a dor crônica traz, né? Então, traz danos no nosso córtex pré-frontal, onde a gente traz as respostas emocionais, né? Ela impacta muitas vezes nos neurotransmissores como a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, que são substâncias muitas vezes que regulam o humor, o sono, né? Então, tudo isso, né? O estresse, por exemplo, aumenta o nosso cortisol, aonde que vai? Aumenta o potencial de dor. Então, como que eu não relaciono, né? Foi isso que eu aprendi, acho que nesses 2 anos e meio. Como que eu não relaciono a dor e a emoção, né? Verdade. Então, assim, como que eu não vou relacionar? Então, eu acho que é um trabalho muito... Eu acho que é muito enriquecedor. Para minha vida tem trazido muito sentido, né? Trabalhar especificamente, né, não trabalho só com esses pacientes, mas assim, trabalhar com esses pacientes, porque é isso, né, tentar trazer para eles aí uma forma de regular emocionalmente, e aí o potencial de dor diminui, né, é isso que eles relatam aí durante o processo. Então, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa que tem uma dor emocional, ela fazendo um trabalho terapêutico, passando numa terapia, ela consegue, às vezes, eliminar essa dor, dependendo do que for? Porque o que eu estava ouvindo? Tem a dor crônica, né? Até anotei alguns exemplos aqui. Enxaqueca, Sim. fibromialgia, Sim. né? E até interessante, eu não tinha essa informação, que a fibromialgia, teoricamente... Cada dia ela dói uma parte do corpo, né? Sim. Os pacientes com fibromialgia, né, e assim, tanto é uma questão muito, né, estudada e vista pela medicina até então, mas não se sabe, né, ainda assim, não existe um exame específico para fechar a fibromialgia. Fibromialgia é um fechamento clínico, né? Então o médico avalia, tem alguns itens que eles vão trabalhando, né, e tudo mais para poder fazer esse fechamento diagnóstico. E o paciente, quando ele entra no consultório, ele fala assim, a minha dor anda, né? A minha dor caminha. E aí, por conta disso, porque tem dias que ele acorda e assim, os pés estão doendo muito, aí um dia é dor na perna, é lombar, é dor de cabeça, é cervical. Às vezes só no toque ele sente dor, né? E aí, uma das questões que ele traz é isso, né? Se sentir muito sozinho, porque ele fala, quando eu reclamo das dores e quando a pessoa me pergunta, mas aonde que dói? Eu falo, dói todos os lugares? Ele fala, as pessoas não acreditam, né? Sim. Então esse é um ponto também, acho que é importante a gente trazer para as pessoas, né? Sim. Talvez eu tô ali, né? Cada dia eu acordo com uma dor diferente, aquilo que me atrapalha, né? Procura um especialista, né? Sim. Muitas vezes, assim, eu trabalhei 19 anos dentro do ambiente hospitalar. E eu via que as pessoas chegavam muitas vezes com dor e sempre passa, né? Ou pelo ortopedista, pelo clínico, toma um analgésico, melhora naquele tempo, vai para casa. No outro dia volta novamente. E eles sentem até uma certa discriminação em alguns momentos, porque chega lá o médico e fala, nossa, mas você veio aqui no PS ontem, anteontem, semana passada, né? Tá querendo atestado? Exatamente. E não é porque o próprio paciente ele não consegue, né, cessar sem a medicação intravenosa, né? E as pessoas não têm um olhar que assim, olha, né? Muitos médicos falam isso, né? Procura um especialista, né? É melhor do que ficar vindo tomar, às vezes, medicamentos que não vão funcionar, né? E aí, muitas vezes,
demora-se muito, né, para fechar esse diagnóstico, justamente porque às vezes não procura os especialistas certos, porque acha muitas vezes assim, eu só reclamo, então eu deixo de reclamar. Sim. Mas eu deixo de reclamar, não deixo de sentir, né? Então por isso que eles relatam que é uma questão muito solitária, né? E a fibromialgia traz muito isso, né? Então assim, é dor no corpo inteiro, a depender do estado emocional do paciente, ele relata, piora no processo de dor, né? Então é um trabalho multidisciplinar que tem que se trabalhar aí para chegar aí a uma estabilidade, né? A gente fala, a dor crônica, ela não tem cura, mas ela tem um controle, né? Então isso é importante que as pessoas saibam, né? Que elas podem viver melhor, né? Mesmo com a dor crônica. Sim, porque... E eu tava vendo também, Karina, tá relacionado isso a mais homens, mais mulheres, ter a fibromialgia, como que é isso? A dor crônica, ela tem incidência maior em mulheres, né? Também não se sabe por quê, até eles falam que questões hormonais, não, né? Eu vi alguns estudos que não falavam das questões hormonais, até porque às vezes pessoas desencadeiam mais novas, né? Não perto de um processo da menopausa e tudo mais. Então, assim, mas a maioria em mulheres. Aí eu levo para o lado psicológico um pouco da coisa, né? Sim. Porque eu falo assim, a mulher, ela traz uma gama, né, de responsabilidade, uma carga, né? Eu falo que culturalmente a gente foi mudando, né, durante os anos. Antes a mulher era muito de ficar em casa, cuidar dos filhos, trabalhar ali, né, dentro de casa. E aí a mulher vai para o ambiente de trabalho, só que ela não deixa as questões de casa, né? Então é uma dupla, uma tripla jornada, né? Um momento que ela se olha muito pouco, né? Então, assim, a mulher emocionalmente, né, ela traz mais questões também, né? Então, assim, tudo isso acho que corrobora aí, né, com a questão da mulher ter maior incidência de dor crônica. Entendi. E quais os prejuízos, Karina, que a dor crônica pode trazer para o paciente? Os prejuízos, assim, né, eu acho que na vida como um todo, né? Os pacientes muitas vezes relatam, né, primeiro esse processo até um fechamento diagnóstico, que é muito difícil, né? Porque toma muita medicação, porque vive buscando médicos, né? Vive fazendo exames o tempo todo. Eu acho que tem uma questão, muitas vezes, do processo laboral mesmo. Então, o que eu não consigo fazer no processo de dor, né? Então, ela traz muito isso, né? Essa culpa, essa crítica, né? Eu não consigo mais cuidar da minha casa, né? Eu não consigo mais trabalhar, né? Quando eu não trabalho ou me afasto, eu tenho um prejuízo financeiro também. Eu tenho um prejuízo social, porque eu não quero mais estar, né? Às vezes... entre os amigos, né? Porque talvez, assim, a dor me deixa dessa forma, né? Sim. Ela me traz um processo aí depressivo importante também, né? Então, eu acho que ela traz um prejuízo muito grande, né, para o paciente justamente em todos esses fatores. Então, o laboral, né? O fator social, o fator financeiro também, emocional, né? Porque muitas vezes é uma pessoa que trabalhava muito, era muito ativa. E como que essa dor vai me parar agora, né? Trabalho muitas vezes é um processo de fuga também, né? Trabalho demais, porque eu não penso, né? Sim. Então, assim, a partir desse momento há um grande prejuízo, né? Nessa questão emocional dela mesmo, até de entender que é o momento de fazer uma pausa, é o momento de desacelerar um pouco, né? Então, isso é importante. Tanto que, né, quando eles falam também, não só a questão, né, neurológica, aí, né, falando do sistema nervoso central e tudo mais, mas 40 a 50% das pessoas que têm dor crônica têm depressão. Né? De 40 a 50%? De 40 a 50% das pessoas que têm dor crônica têm depressão. Né? No tratamento da dor crônica, alguns medicamentos, né, que são utilizados são antidepressivos, né? Então, assim, justamente por isso, né, por essa correlação, eu deixo de fazer, né, bem ou mal, eu estava na minha zona de conforto, trabalhando demais, dando conta de tudo, daquele jeito, mas eu estava. E aí, quando me tira isso, né? Então, até é um trabalho que a gente faz com os pacientes mesmo, né? Colocar o pé no freio, desacelerar. Entender que está tudo bem com isso, né? Entender que a família é uma rede de apoio e tem que ser uma rede de apoio nesse processo, né? Então, são pontos aí que
eu acho que trazem muitos prejuízos, né? Mas eu acho que o melhor, quando a gente fala do ensino, né, com a dor, é falar sobre essa questão da gente rever, né? Rever a forma como a gente vive, a forma como a gente se olha, a forma como a gente se cuida e se prioriza, sabe? Isso eu acho que é muito importante. Dentro do meu dia a dia, né, das pessoas que eu convivo, no meu convívio, eu começo a analisar que o nível de estresse das pessoas tá muito alto. Isso no trânsito, no trabalho. A pessoa faz o seu trabalho e aí você tem uma pessoa ou duas que é no mesmo departamento. Daqui a pouco uma dessas 3 que estavam no departamento ficam só 2. O que eles fazem? Eles pegam o trabalho de 3 e passam para 2. Sim. Né? E isso ao menos sem perguntar para a pessoa, você tem condições, né? Porque a pessoa fala, não, eu te pago para isso, você tem que fazer, né? E às vezes a pessoa tem medo de ser mandada embora, de não conseguir se recolocar, ou tem muita dívida. Sim. Então uma coisa vai pegando na outra, né? Mas esse eu acho que é um dom que eu tenho também, o fato de ouvir as pessoas, né? Eu gosto de ouvir as pessoas, né? Porque nem todo mundo está preparado para ouvir o problema das pessoas. Porque não às cabe, vezes né? Porque você tá com o seu copo cheio, Sim. não cabe mais nada e cai uma gotinha de água e transborda. Exatamente. Então, tem muita gente que se priva de perguntar como que a pessoa está, com medo dela falar, meu, tá tudo ruim. Sim. E aí começar um assunto que você não quer ouvir. Exatamente. Né? Então, eu gosto de ouvir as pessoas, né? Mas eu percebi que de um tempo para cá, de 2 anos para cá, o nível de estresse das pessoas tá altíssimo. Sim. Então eu tenho amigos, tenho clientes, e quando você vai conversar com eles, o copo tá cheio, né? Não dá mais para cair uma gota. Sim. E o corpo vai responder, né? Ele vai te travar, você vai ter uma crise de ansiedade, você vai achar que você tá morrendo, aí você vai pro hospital achando que é um infarto, que é um AVC, e o médico vai falar que é o nível de estresse. Sim. Porque o ser humano, ele acha que conhece o limite, mas nós não conhecemos o nosso limite. Porque quando você atinge o limite, ele vai te dar um sinal. Vai. E eu falo que, né, a questão o corpo, ele fala, e ele fala mesmo, né? E até você trouxe essa questão da ansiedade, né, e da sobrecarga, muitas vezes, né, de trabalho e tudo mais. E o medo que as pessoas têm até de faltar nesse processo, né? Então, financeiramente eu não posso ficar sem um emprego, né? Então ela acaba tendo um olhar só sobre as outras questões e não sobre ela, né? E até no processo, muitas vezes, que, né, quando a pessoa leva esse boom, que eu preciso me afastar, eu preciso me cuidar, não dá mais para continuar, né, querendo equilibrar todos os pratos, os pacientes relatam, né, isso, né, o medo de voltar de um afastamento, porque ele fala, eu vou voltar e eu posso ser desligado, né? Se ele volta muitas vezes com uma restrição, né, então assim, eu volto com uma restrição, ele mesmo, né, ele não se prioriza ao ponto de falar, não, eu tenho que seguir essa restrição. Né, eu tenho pacientes que relatam e falam assim, o médico escreveu a restrição, mas imagina que eu vou, né, seguir, porque lá todo mundo faz, como que eu não vou fazer? E de chegar a fazer mesmo, igual, por exemplo, né, pessoas que trabalham na área da enfermagem, né, então assim, você não pode carregar peso, aí ele vai lá e ele carrega, e aí voltou de um afastamento, 2, 3 dias depois está no pronto-socorro de novo, né, por quê? Porque a gente precisa olhar para os nossos limites, né, não é uma fragilidade, uma frescura, e eu acho que nada melhor, né, eu acho que a gente traz isso no processo psicológico do paciente com dor, que é assim, ele tem que se conhecer, ele tem que saber, e ele tem que aceitar, né, o limite, todo mundo tem limite, né, se a gente trabalhar aí de forma, né, não pensando no amanhã, a gente adoece ou mentalmente, ou o corpo, né, relata essa dor e tudo mais, e ele faz, né, eu falo que o corpo, ele fala, em alguns momentos ele nos breca ali, né. Então, esse é uma questão, né, que a gente tem a dor, a gente vai cuidar da dor. E eu preciso pensar todos os dias, os outros não sabem o tamanho da minha dor. Quem sabe sou eu. Isso, né? aí. Então, isso é importante, muito importante. Muito importante, né, Karine? Eu adoro falar de importância, né? Mas eu acho que é isso. Mesmo, né? Quem sabe da dor sou eu. Ele não consegue medir.
Não consegue. Né? O limite sou eu quem posso dar. E aí você tem o julgamento externo e o interno. E eu já percebi que, às vezes, o julgamento interno da pessoa é muito maior do que o externo. Muito maior. Né? Não tem... Isso também está relacionado à infância, né, Karina? Sim. Aquilo que ele conviveu dentro de casa com os pais, com os irmãos, na sociedade, com amigos, escola, né? Sim. Tudo isso vai carregando na formação. Vai. E uma coisa que é interessante, né, Wellington, porque é isso, né? Quando a gente trabalha na TCC, eu falo, a gente não fica preso ali, né? Mas trazer as crenças que estão na história de vida dessa pessoa é muito importante, Sim. né? E aí, uma das questões que muitas vezes eu falo assim, a gente foi criado e ensinado. Quando você caía, seu pai falava, não chora. Não chora. Né? Pai, tá doendo meu joelho. Não está doendo, imagina, não fez nada. Foi uma coisa boba, né? E eu falo, então a gente vai trazendo isso, né? Parece que sentir dor é fragilidade, né? Isso mesmo. Sentir dor é impotência, né? E um dos processos também que a terapia muitas vezes ajuda, né? E aí a todas as pessoas, não só né, os portadores de dor crônica, é o que? A gente entender isso, né? O quanto eu faço esperando essa aprovação, esse olhar do outro, né? Sim. Igual quando é criança, a gente faz e a gente espera o aplauso, às vezes, do pai, da mãe, né? E assim, então, o quanto eu fico preocupada com ele. Nossa, mas se eu não fizer, o que o outro vai achar? Como que ele vai, né, reagir? Não, ele não vai. Se eu deixar de fazer isso, ele não vai me querer mais. Né? Então, sempre relacionado a essa questão. Que é o que você falou, muitas vezes não está nem no outro, está na nossa interpretação de vida, né? Baseado aí nas nossas crenças, né? Que vem desde a infância. Sim. E a gente tem que se permitir, né? Muito. Eu sempre falo, e às vezes as pessoas, né, que estão nos acompanhando aí falam, pô, o Elton sempre repete isso. Sim. Eu sempre vou repetir isso porque às vezes você está sendo a primeira vez que você está assistindo o nosso podcast. Exatamente. Né? Mas você tem que ser a sua prioridade. Qual o horário do dia que você está na sua agenda? Qual o horário do dia? Exatamente. Né? A gente já teve esse bate-papo com outras psicólogas também, porque hoje a área da psicologia aumentou muito. Muito. Né, Karina? Se você não tiver esse cuidado, você vai trabalhar desde as 7 da manhã até 10 horas da noite. Sim. Vai ter demanda para isso. Vai. Né? Mas se você realmente não entender que você precisa estar bem, para você fazer o outro estar bem. Exatamente. Né? Às vezes eu vejo muita gente na internet que tá o fiasco, que tá o caos, e a pessoa tá mostrando que ela tá bem. Sim. E ela não tá bem. Hoje eu tenho essa percepção. Sim. Hoje, às vezes, eu tô conversando com algum cliente, algum amigo, e eu viro para ele e já falo, né? Ele já sabe, né, que eu conheço. Você não tá bem, né? Aí ele fala, você e essas suas... Você tá me analisando, tá me pesquisando. E às vezes é a hora que a pessoa desaba, né? E aí porque eu tô dando essa abertura, você não está bem. Exatamente. E aí é onde a pessoa desaba mesmo, a pessoa chega, abre o coração. Sim. E por isso que você tem que saber com quem você fala as coisas. Sim. Porque se você falar com uma pessoa que não é referência, vou falar de casamento para uma pessoa que não é casada. Peraí, a não ser que é uma psicóloga, né, um terapeuta, um psiquiatra. Agora... Você tem que saber qual tipo de informação que você está buscando e quem está te passando essa informação. Exatamente. E até, né, falando sobre essa questão, é isso, né? O quanto muitas vezes a gente busca no externo, né, uma resposta para as nossas questões, né? E é isso, é o que você falou, né? Às vezes eu vou perguntar algo para alguém... E a pessoa tem a interpretação dela de vida, né? Então, assim, imagina, né? Quantos pacientes, Wellington, chegam lá e falam assim... Eles falam que a minha dor é falta de fé, né? Sim. Eles falam que se eu for para a igreja, se eu for, né? E não é esse ponto, né? Os pacientes, muitas vezes, e eu falo para eles, eu falo assim... Às vezes é a fé, né? Eu falo que a gente precisa cuidar do físico, do emocional, né? E do espiritual, né? Então eu falo, é a fé que faz você se manter aí firme durante todo esse processo. Mas olha que questão, né? Onde a gente coloca o ser humano, parece assim, ter dor é o seu castigo, né? Então assim, isso deixa as pessoas muito fragilizadas, né? Por isso a importância, e eu acho que quando a gente abre essa questão do GentilCast,
é justamente isso, né? Para as pessoas entenderem que elas não estão sozinhas. Sim. Né? Que não é um castigo, que não é uma falta de fé. Não é o fim. Né? Não é o fim, entende? Então, assim, é um processo que eu vou acolher mais do que nunca e que eu vou tratar e que eu não estou sozinho. Né? Mesmo que às vezes a gente ache que nossa rede de apoio nos falta, né? Eu falo que a gente não precisa do mundo com a gente precisa de poucos e bons, né? Que vão fazer a diferença aí junto comigo. Poucos e bons. Falou. Poucos vou até anotar aqui, hein, Karina? Poucos e bons. E bons. Porque às vezes a gente acha que é quantidade, né? Sim. E a rede social traz muito isso, né? Você falou agora da questão das pessoas, né? Estarem sempre bem, passa uma maquiagem lá e fala, né? Sim. E eu falo, e os pacientes relatam, eles falam assim, eu vejo, né, as pessoas tão felizes e eu não sou. Então eles se cobram ainda. Sim. E eu falo, a gente tá vendo um pedacinho, né? Como se fosse a lua. A ponta do iceberg. Eu tô vendo um pedaço. Do iceberg. Isso, a ponta do iceberg. Tipo, eu tô vendo aquilo ali dele. É isso aí. Eu não tô vendo todo. Não. Né? Então eu falo, nunca faça, né, um comparativo de dor, de sofrimento com o outro. Faça de você com você mesmo. Isso aí. Né? Cada dia, se eu tô melhor, eu tô melhor que ontem. Então hoje eu vou me permitir isso. Né? Porque nem todo dia, paciente que tem dor crônica, nem todo dia ele acorda igual. Né? E eu que também gosto de trabalhar nessa questão comportamental, treinamentos, eu sempre falo, não queira mudar rápido. Né? É melhor às vezes a evolução, porque a evolução vai te levar para a mudança. Exatamente. E fica uma coisa mais natural. Então, deu um avanço, comemora. Né? Olha que legal, olha como eu estava, olha como eu estou hoje. Claro que você falou, não vai ser todos os dias que a gente vai acordar feliz e tá tudo certo. Não, a nossa vida é feita de desafios. Né, muitos. A partir do momento que você sai para uma rua, você já está sendo desafiado. É num trânsito, é num cliente, é com uma ligação, é uma batida no carro. Então, a gente não consegue saber, né, como que vai ser o nosso dia. Mas você consegue condicionar a sua mente e às vezes ter que mudar um pouco a perspectiva. Né? Eu entrevistei a dona Márcia aqui, que ela tem uma outra perspectiva, né? Sobre a vida, sobre o problema que ela tem, como ela encarou isso, quais foram os gatilhos que fez ela mudar esse pensamento dela. Né? E não esperar chegar no limite, né? Procura ajuda. Eu canso de falar isso para as pessoas. Né? Eu faço terapia, mas eu não precisei chegar num limite de alguma coisa. Entendeu? Então, primeiro que eu fiz terapia porque a minha esposa, né, de uma forma indireta, né, ela me fez esse direcionamento, né, porque ela não Gostaria que você fizesse. Né? Eu não posso te atender, entendeu? Nem as pessoas que convivem na nossa casa, né? Passou algumas indicações e tal. Mas é isso, é você... E eu parei para ouvir, porque o que eu me deparei? Falando para várias pessoas, faça a terapia, e eu mesmo não estava fazendo. Eu conheço uma terapeuta, conheço várias psicólogas, mas eu mesmo não estava passando por essa experiência. Né? E até voltando um pouco nas dores, eu muitas vezes tinha dores na parte lombar, né? E de um tempo para cá, praticamente eu não estou tendo mais. Então eu estou sentando do mesmo jeito, eu estou fazendo academia, eu estou pedalando. Então, teoricamente, eu não deixei de fazer nada para falar, essa dor parou, ou esse incômodo por causa disso. Né? E quantas pessoas que têm essa dor e tomam um analgésico? Vou tomar um Dorflex, né? Tive uma dor, toma um Dorflex. Ou, às vezes, quando você pergunta para alguém, a pessoa já tem a maletinha dela de remédio, no dia a dia. Sentiu uma dor, toma um remédio. Você não deixa o seu corpo e não se conhece, não se permite. E na questão, né, da saúde mental, é muito isso também. Quantas pessoas a gente vê, por exemplo, né, igual, puxando, né, se a dor crônica traz tantos pacientes com depressão, e não estou só falando da dor crônica, hoje a gente tem muitos pacientes com, né, ansiedade, depressão, né? As pessoas vão aonde? No mais fácil. E aí eu marco um psiquiatra, não que, né, muitas vezes a gente precisa intervir com a medicação, mas assim, eu marco um psiquiatra, ele me dá um remédio. E eu resolvi. Né? E aí eu vou o quê? Aumentando essa dosagem da medicação. Né? Então, assim, muitas vezes
o trabalho com o paciente é isso, né? E o trabalho terapêutico é isso. Eu vou o quê? Eu preciso olhar esse paciente, né? Porque muitos pacientes, né, ansiosos, depressivos, eles têm muitas distorções cognitivas, né? A forma de pensamento que eles trazem, né? Então, o quê? Na terapia, eu reestruturo essa cognição. Ele vai trazer o quê? Outras formas de pensamento que melhoram os meus sentimentos, né? Que melhoram as minhas emoções ali. Começo a me comportar de forma também diferente, né? Então, eu mexo em toda essa cadeia. E aí eu consigo, muitas vezes, porque eu falo, o problema não é o medicamento. O problema é eu ficar aumentando de dose e aquilo não vai me trazer a mesma eficiência, né? Com a terapia, a gente vê que muitos pacientes conseguem o quê? Reduzir as doses, sair da medicação, buscam um estilo de vida mais saudável, né? Então, são pontos ali que às vezes a gente quer, e até por essa vida corrida, né, Wellington, buscar o imediato, né? Então, a pessoa muitas vezes com dor, ela demora até para fechar o diagnóstico por isso. Ah, não, mas eu fui num ortopedista, ele me deu um anti-inflamatório, né? Entrou, às vezes tem corticoides que usam também, me deu um analgésico potente, e é isso. Resolvi. Passo bem. Geralmente, né, o paciente fala assim, ixi, me deu 10, 20 sessões de fisioterapia. Ah, não vou, não vou. Né? Por quê? Porque tudo isso, né, as terapias que estão junto aí no processo de controle dessa dor, elas são a longo prazo. Né? E aí, muitas vezes, nesse imediatismo, não, eu preciso de algo para agora. E para agora eu entro só com a medicação. Né? Só que isso a longo prazo eu vou trazendo outros prejuízos, né? Não consigo mais dosar essa medicação, tenho que aumentar a dose, tenho que mudar. Exatamente. Né? Quantos pacientes dentro do pronto-socorro já chega falando, né? Não, a dipirona não ajuda, o tramal não ajuda, se o senhor não prescrever a morfina, eu não tenho melhora da minha dor. Isso? Tem. E tem medicamentos, muitos medicamentos aí que traz um processo de dependência, né? Sim, com certeza. Então é um olhar pro todo, né? Eu acho que esse... Quando você falou do se permitir, eu falo muito isso para os pacientes, né? A gente tem que se permitir, porque a permissão vem de nós, né? As amarras, outro, né? Muitas vezes, da interpretação que a gente faz em relação ao outro, né? Então, assim, é a nossa permissão, né? Que é fundamental aí. Karina, dentro desse contexto, a gente teoricamente já respondeu a pergunta, né? A dor que te machuca é a mesma que te ensina? Sim, né? Sim. Ela vai te ensinar. A gente já deu alguns detalhes ali de dor emocional, dor crônica. Hoje o público que procura é mais mulher, é mais homem? Ele é igual ali? Como que é? A maioria é mulheres ainda, né? Os homens têm um contexto, né? Até na dor crônica tem uma incidência menor. E aí existem algumas discussões médicas até, né? De falar, o homem também procura menos o médico, né? A mulher, ela tem mais isso do cuidado e tudo mais, né? Então, assim, hoje a gente tem uma gama maior de mulheres e para o processo terapêutico também mulheres, né? Os homens têm um certo... É o que você falou, né? O que a gente traz muitas vezes aí medo de fazer terapia, vergonha de falar que faz terapia, né? As pessoas têm vergonha de falar, às vezes, eu faço terapia. Ué, mas por quê? Né? A gente traz ainda uma questão cultural ainda enraizada aí, né? Apesar, Karina, que eu tô vendo essa estatística diminuir, sabe? Muito. Hoje eu vejo muitos amigos ou clientes que falam. Hoje mesmo eu conheci um cliente de um cliente meu e ali em 5 minutos de conversa ele falou, não, na terapia eu aprendo isso e tipo assim, se fosse há tempos atrás, nem falaria. Nossa, se eu falar que eu tô fazendo terapia, eu vou mostrar que eu sou fraco, né, ou que eu sou doido. Exatamente. Né? Então, era o que relacionava, eu não posso mostrar, né? Eu não posso mostrar. Sim. Porque aí quando você volta lá na infância, o pai falava, não chora, quem chora é mulherzinha. Homem não chora. Engole o choro. Exatamente. Né? Então isso tudo vai acumulando. Sim. E quando você fala isso, é importante, porque assim, o homem que
por todas as suas resistências, e as mulheres também, né? As Sim. pessoas em si, que por todas as resistências conseguem entrar num processo terapêutico, e aquilo tem um significado para ele Sim. desmistifica isso, né? Ele fala, não, é um processo meu, é um processo meu, é um presente que eu tô me dando. É verdade. Né? Eu falo que eu faço terapia, né? Porque Sim. né, um psicólogo precisa da terapia também, né? Eu falando com a minha esposa, ela faz terapia, a terapeuta dela também faz terapia, a terapeuta da terapia. A gente se alimenta, então né? Na cadeia, a gente verdade. se alimenta. Mas eu falo assim, são uns 50 minutos, 1 hora, que Sim, são meus, sim. que não tem julgamento de valor, né? Uhum. Que eu vou, né? Às vezes o teu paciente fala assim, ai, desculpa, falei um palavrão. Eu falo, não, aqui é o lugar, aqui é o lugar para você ser você, para você trazer as suas questões e para a gente, né, auxiliar, né? O manejo terapêutico é importante. Sim. Que também não pode ser só o lugar de jogar o lixo emocional, né? É o manejar. Vamos pensar diferente, né? Vamos usar outra estratégia, né? Vamos criar uma nova habilidade ali para que talvez você não sofra tanto com isso. Sim. Né? Então, isso é muito bacana, porque a gente vê que conforme a gente vai trabalhando essa questão emocional, o paciente mesmo fala. Ele fala assim, nossa, eu melhorei da dor, né? Eu tô mais regulado. E mesmo assim, ele já fala, olha, passei um estresse, né? Então ele já traz. Eu passei um estresse tão grande, menina, no outro dia eu acordei travada. Então, para você ver como tem uma correlação, né? E que a gente precisa olhar para isso. Sim. É entender, né? É entender. Karina, e caminhando agora para os finalmente, né? Eu anotei aqui que a importância de você ter qualidade de vida, né? E a qualidade de vida dentro desse cenário que a gente acabou de relatar aqui de dor emocional, dor crônica, eu anotei aqui a importância do sono, a importância da alimentação, a importância da atividade física, do lazer, da rede de apoio. O que você pode falar, resumindo aqui um pouquinho do que eu acabei de comentar? Sim. Quando a gente traz, né, esse paciente com dor crônica, a gente vê que esses fatores todos estão prejudicados, né? Então, muitas vezes é um paciente que... Uma das questões que a gente até falou ali, né, que se a dor crônica impacta nos neurotransmissores, né, que traz a regulação do sono, então serotonina, noradrenalina, dopamina e o humor, então ele traz um prejuízo no meu sono. Né? Esse paciente, ele não dorme bem. E aí ele tem muita fadiga, né? Ele não consegue ser, às vezes, né, tão produtivo, tem cansaço, né? Então, é um dos pontos importantes. Tanto que quando o médico entra, às vezes, né, com uma questão medicamentosa, ou a gente trabalha na terapia a gente trabalha com o paciente muito com a higiene do sono, né? Então, assim, o que você vai levar para a cama, né? Então, eu sempre falo, né, a gente hoje é tão celular, né? E às vezes eu falo, eu não durmo bem. Mas eu tô lá, e aí o celular vai me puxando de uma tela para outra, de uma tela para outra, e eu não desligo, né? Eu não me permito. Então, o sono, né, é um ponto importante. A gente consegue ali, né, ou às vezes com medicamento, ou a própria higiene do sono, regular isso, né? A alimentação, né, quando a gente trabalha na equipe multi, açúcar, carboidrato, né? Os médicos, eles falam... Tem um processo inflamatório, então isso aumenta o meu potencial de dor, né? Então, muitas das vezes, eles têm algumas dietas específicas, né? Tanto que no trabalho com dor, a nutricionista se faz presente, né? Para trazer algumas alimentações e tudo mais que são, né, importantes para o paciente. Diminui o processo inflamatório, diminui a dor. Bacana. E é isso, né? O paciente, ele deixa muitas vezes, né? O lazer dele, né? Então, atividade física, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, tô com dor, não posso me exercitar. Não. Verdade. Né? Então, assim, não é porque eu tenho dor, então eu não posso, né, fazer academia e tudo mais. E o médico mesmo orienta, né? É o fortalecimento, né? A gente trabalhar esse músculo, né? A gente precisa trabalhar. O Pilates hoje, né, também é uma das atividades que se usa muito, né, com pacientes com dor crônica. Eu sempre falo, né? A orientação médica, ela é fundamental, né, Wellington? Mas assim, o paciente às vezes não pode fazer algo mais carga, mais pesado, o Pilates ele pode fazer e traz uma ajuda. As terapias em si, então a psicoterapia, a fisioterapia, né, é importante. Tem pacientes até que com a parte da massoterapia ajuda, né, porque
mexe ali, né, desinflama alguns pontos, então ele também consegue ter... Quiropraxia, né? também. Sim, né? Então, assim, eu acho que todo esse fator contexto, ali, ele ajuda no processo. E eu vi que você colocou também, você não comentou, mas comentou nos bastidores, sobre o mindfulness, né? Sim. Eu não sei nem falar direito isso daí. Mindfulness, né? Mindfulness, É. né? Que legal. Mas tem gente que fala, né? Não precisa Mindfulness. cortar não, tá, João? Pode deixar. Mindfulness, né? Mas eu falo mindfulness. Não importa, né? Mas o que é isso? Fala aí, Karina. Não, eu acho que é uma das chaves, assim, né? Dentro do processo terapêutico, né? A gente acaba trazendo um pouco a atenção plena, né? Então, é a gente trabalhar práticas, muitas vezes, com o paciente de atenção plena. Falo que se a gente fosse craque na atenção plena, não seríamos ansiosos e nem depressivos, né? Porque o nosso pensamento sempre está em algum outro lugar, né? Então, o mindfulness, ele acaba trazendo várias práticas para que a gente controle tanto a questão de respiração, quanto a questão também da atenção, do momento. Então, eu estou aqui, é o meu momento, eu não posso estar pensando na conta lá em casa e tudo mais. Tem uma dica, assim, um bônus aí para quem está nos assistindo, Karina, sobre uma prática de mindfulness, assim, uma coisa rápida para você fazer e falar, nossa, que legal, eu fiz, gostei, aonde eu vou encontrar isso? Sim. Tem, né, lógico, várias, no né? YouTube a gente acaba tendo muito. Tem uma prática que a gente até faz muito no consultório, né? Para dor, né? Então, na verdade, a gente sempre vai estar num lugar, não precisa estar deitado nem nada, mas num lugar confortável, silêncio, né? De preferência. Praticar a respiração, né? Diafragmática. Então, assim, aquela respiração que a gente presta atenção nela, né? Então, eu vou inspirar e vou expirar, né? Até no site da Gentilmente, a Cíntia fez um videozinho, né? Do quanto essa respiração diminui a frequência cardíaca. É verdade. E melhora a ansiedade, né? Então, quem não viu, pode buscar lá, né? Porque ela ajuda muito no processo de ansiedade. Então, você vai se conectar com aquele momento e esse processo de dor, né? A gente pede para o paciente, tipo, fazer um beliscão aqui, né? Na verdade, não precisa ser muito forte. Mas é o quê? Para te lembrar que existe algo aqui, um incômodo aqui, né? E aí a gente vai, né, trazendo algumas palavras ali para o paciente e tudo mais, né, para ele se conectar com esse momento. Legal. Caso venha um pensamento, né, Wellington, a gente tem tantos pensamentos sabotadores ali, disfuncionais, aparece, a gente acolhe e a gente coloca ele como se fosse uma nuvem, sabe? Legal. Então o pensamento vem e o pensamento vai embora. E a gente vai guiando esse paciente, né? E aí muitos, né, a gente fez uma palestra uma vez e assim, muitos relataram assim, a melhora, porque a gente sente o quanto o corpo também fica tensionado, né? Então estamos estressados, estamos ansiosos, a gente está estressado, o corpo está enrijecido, né? A gente não para olhar para esse momento presente. Então é uma das práticas que a gente faz, né, com o paciente no consultório. E a gente, né, envia o videozinho para ele também fazer em casa, né? Então assim, que ajuda muito. Legal, Karina. Mas tem N outras práticas. Esse bônus aí. Se você tiver com alguma dúvida, a Karina vai deixar o contato dela aqui no final. Você pode entrar em contato com ela através do Instagram. E ela vai te atender, vai te acolher. É isso aí. É isso, né, Karina? Com certeza. No final você vai deixar o seu... Vou Karina, deixar. eu sempre falo, né? Tô acabando, aí eu olho o horário, aí daqui a pouco eu vou olhar pro Júnior. Tem só 2 coisas que eu acho muito importante aqui. Sim. Esse diagnóstico, ele é clínico, tem um teste da dor crônica, como que funciona? Sim. O paciente muitas vezes ele já vem numa gama, né, de exames, né? Então eles fazem muitos exames de imagem e tudo mais, até para, né, encontrar ali um fator que seja, né? O mínimo de tempo, né, que o paciente muitas vezes pode ser caracterizado com dor crônica é 3 meses, né? Então 3 meses desses sintomas, né? Muitas vezes é o que a gente fala, né? Como a dor crônica ela pode ter ali uma lesão que se iniciou e que continua e que perpetua a dor, a gente pode ter a fibromialgia, né? Que não tem um exame específico que feche o diagnóstico, tem os critérios, né, que o médico faz, vão umas escalas, né? Mas também com esse tempo mínimo de 3 meses, né?
E aí os tratamentos sempre, né, assim, eu vejo... Hoje a gente tem uma especialidade, né, que muitas vezes, assim, as pessoas não sabem, que é o especialista em dor, né? Então, existe um médico que é especialista em dor. Tem né? o Instituto da Dor, né? Exatamente. Né? Hoje tem congresso brasileiro falando sobre dor crônica, né? Então tem muitos... O ano passado eu participei, foi bem bacana. Então, assim, tem um reumatologista, né? Então, toda essa gama aí de médicos, né? O médico da dor mesmo, ortopedistas, tudo mais, que tem esse olhar cuidadoso, né? E para o tratamento do paciente. E ele acaba não sendo um tratamento só, né? Então, assim, hoje existe medicações, na verdade, que eles fazem bloqueios, né? Então, o BSV é uma das medicações intravenosas que melhora, mas tem toda essa gama importante, né? A terapia, a fisioterapia, a alimentação, a regulação do sono, né? Práticas de atividade física, momentos de lazer, né? E eu acho que um dos pontos, né, também que eu acho que a gente não pode esquecer, assim, se você não tem a dor, né, acolha a pessoa que está te relatando, né? Eu acho que os pacientes, eles ficam muito fragilizados quando eles não sentem, por exemplo, da família, um acolhimento. Sim. Um olhar do tipo, ok, né? Eu não sinto a sua dor, mas eu entendo ela e vamos procurar, né? Vamos procurar ajuda, né? As mulheres fazem muito isso, né? Elas falam isso, né? Não, mas eu tenho que fazer as coisas em casa. E uma vez até falei com a paciente, não, as pessoas têm que, né, ajudar. E não é ajudar, as pessoas têm que compartilhar. É isso aí, né? colaborar. Então, assim... Estamos dentro da mesma casa, compartilhamento, a obrigação não é só da mulher, né? É isso aí. Então, dela ir respeitando esse limite, assim, o apoio familiar é isso, não é só falar, não, eu entendo sua dor, tá tudo certo. Mas deixa lá você, né? Com tudo para fazer. Não, então vamos compartilhar isso, né? Compartilhar, delegar. Delegar, né? Então, assim, eu acho que é esse processo, né, de acolhimento, né? Trabalho, lógico, do paciente, ele tem que ter mesmo muito, né, autocompaixão, né, trazer essa questão de entender e de aceitar, na verdade, né, o processo de aceitação, não só a TCC que a gente falou, né, mas esqueci aí de falar, né, hoje existe uma terceira onda falando da ACT. A ACT é uma das terapias que tem trazido muito ganho também para os pacientes com dor crônica, né? Porque é um processo de aceitação. Legal. Diferente das TCC, né? Eu não mudo esse pensamento, eu não penso numa reestruturação cognitiva. Legal. Mas eu penso num processo de aceitar, né? Aceitar e manejar isso, na verdade, né? Da forma como eu posso, né? Então, eu acho que eles têm vindo, né? E trazendo muito ganho aí, né, quando a gente trabalha com um paciente, tanto com dor crônica, mas outras patologias também. Pessoal, você que chegou até agora aqui com a gente, né, eu tenho certeza que você gostou aí muito das informações que a Karina tem nos passado, né, eu falo nos passado porque eu também estou aprendendo, né. Sim. É um tema... Eu também. Eu não faço hoje parte do índice, né, mas você tendo uma informação rica, igual está sendo passado aqui para vocês, é importante para que você também possa acolher uma pessoa que tem uma dor crônica, né? Talvez você não julgar a pessoa, talvez você se colocar na dor da pessoa, né? Sem o julgamento. Sim. E você poder direcionar, você poder falar, ó, você precisa de ajuda, no seu caso tem solução, você não está sozinha, qualquer coisa que você precisar, você tem aqui eu para que você possa conversar. Sim. Né? E só o fato de você ter um ouvido mais assertivo e fazer esse acolhimento, a pessoa já vai se sentir bem. Com certeza. Muito bem. E aí depois você direciona para um profissional, ok? É isso mesmo. Karina, quem está nos assistindo... E não esqueça, tá, gente? Se não curtiu o vídeo lá no começo, curte agora. Se não compartilhou ainda, eu sei que você vai esperar terminar o vídeo para compartilhar, comentar. Então, conto com a sua ajuda também. Isso. Karina... Vou finalizar novamente, né? Mas de uma forma muito rápida para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Como saber quando eu vou precisar de uma terapia? Eu tenho uma dor, eu tenho dúvida se é uma dor mesmo ou se é um exercício da academia. Como eu procurar uma ajuda? Esperar ter essa dor, procurar antes? Como que você poderia direcionar para quem está nos assistindo? O mais importante é isso, né? Eu vejo que a dor, ela não cessa, né? Eu vejo que essa dor, ela se movimenta, né? Eu preciso procurar ajuda, né? Eu acho que é uma forma de autocuidado muito importante.
né? Até a questão da terapia mesmo, eu falo, a terapia muitas vezes ela não é para o paciente que tem uma patologia, a terapia hoje ela é para todo mundo, né? Porque a gente muito melhora as nossas relações, né? A gente se acolhe, se permite, como você disse, né? Mas eu acho que traz uma melhora significativa nas relações, né? Então, a gente regula emocionalmente, né? Diante de todos os desafios que a gente falou, que existe num dia, né? Num dia são vários. Muitos. Então, trazer essa regulação emocional é importante, né? Mas eu acho que sim, procurar, né? E na dúvida, não fique pensando, né? Ah, é para mim, não é para mim. Procura, né? Procura um médico certo, a terapia mesmo, né? A gente vai deixar o contato aí, se tiver qualquer dúvida também, né? Dentro do processo, a gente tá para esclarecer. Então procure, né? Profissionais aí que estão, né? Engajados, que entendem desse processo, que acolha de uma forma, né? O indivíduo como um todo, né, Wellington? Porque às vezes eu falo assim, a gente, né, acaba indo num médico, ele cuida daquilo. Aí a gente vai para o outro médico, a gente cuida daquilo. E o paciente, ele fica extremamente cansado, ele fala, eu cansei de ir, né, esse é fato, né, essa reclamação. Eu já fui em muitos especialistas, né? Então é isso, né? Procura um médico certo, procura um terapeuta, na verdade, né, que você se conecte, porque é isso, né? A gente precisa, então eu acho que precisa se priorizar. Exatamente, sempre. Sempre. Karina, deixa eu pegar a caneca agora, porque da última vez eu esqueci, né? Agora, gente, você achou que ia levar essa, né? Quase um ano no ar, gente, o cast. Eu aqui, todas as semanas. Dava aquela olhadinha aqui pra dentro da sala. Ó, aqui é um parceiro nosso também, Unidade X, tá? Ele faz com muito carinho. Ai, gratidão, viu? O Orsi gravou aqui também. Corrigindo a rota. Eu vi. Bem legal também. Todos, eu acho então, que... quando você for tomar seu chá de manhã, o seu café com leite, o seu café, não importa o que você vai tomar, né? Eu sei que você trabalha na clínica gentilmente, mas lembra de ser gentil com você também. Amém. Né? Porque às vezes a gente cuida tão bem das pessoas e a gente não tem esse tempo para cuidar da gente, né? É isso mesmo. Eu falo que às vezes a gente ensina tão bem que quando a gente vai olhar para vocês e falar, peraí, mas eu estou ensinando mais do que eu estou praticando. Exatamente. Isso acontece com todo mundo. Com todo mundo. Karina. Por isso que eu faço terapia, né? Por isso que... é isso aí. Não posso esquecer de mim em momento nenhum. Karina, quem quer te conhecer um pouquinho mais a fundo, te conhecer aí nas mídias sociais, como que faz para te... Bom, o meu Instagram, né? Então, @psicarinasantos. Karina Santos Karina com K. Santos com K. Aí, ó, viu? Depois o Júnior vai colocar aqui no rodapé. Em algum lugar ele vai colocar. E ali a pessoa pode te mandar mensagem? Pode me mandar mensagem. Posso passar o meu WhatsApp também? O DDD né? 11. DDD 11 98861 8462. Pode repetir, por favor? 11 98861 8462. Legal. E aí qualquer dúvida aí para quem tá assistindo, né? Qualquer coisa, olha, achei interessante isso, tenho dúvida nisso, quero ajudar alguém ou eu mesmo sinto, pode mandar, com certeza a gente vai... Qualquer lugar do mundo você tá atendendo, cara. Eu estou. É isso aí, online, né? Hoje a parte boa online é que você... É um ganho muito grande, né? Até para o paciente que muitas vezes fala, eu não administro o meu tempo. Mas eu falo, pode ser online. E às vezes você gostou da Karina, mas fala, mas a Karina mora em São Bernardo, eu tô aqui no Recife. Você pode fazer com a Karina, sim. Pode. Tô em Portugal, tem amigos meus em Portugal. Você pode fazer com a Karina também online. Hoje tá fácil, né, Karina? Hoje não tem desculpa. Não tem, não tem. Na verdade, assim, a desculpa é uma fuga, é uma resistência que a gente tem e a gente trata isso no processo terapêutico também. Karina, agora aquele recado final, olhando para essa câmera aqui. Sim. Qual o recado que você poderia dar aí para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo? Sim. Eu acho que quando a gente pensou, né, no tema, e é um tema que me chama muita atenção, falar sobre dor e falar sobre emoção é isso, né? Eu acho que a gente olhar, né, na verdade, para onde nos dói, independente se o outro acredita na sua dor ou não, a gente precisa se conectar, né, com nós mesmos. Então, assim, aonde me dói, né? E acho que é ter esse olhar. Eu acho que o Gentilcast, né, ele trouxe tantos outros temas aí, né, importantíssimos.
para essa autoanálise que a gente faz, né? Às vezes a gente não tem tempo de nada. Eu falei pro Wellington hoje que, né, vejo o GentilCast no trânsito. Verdade. Mas é isso, né? Ali eu estou aprendendo alguma coisa, ali eu estou me conectando com alguma coisa. Então, assim, não, né, se você é um paciente que tem dor, né, que sofre com as dores, não sofra sozinho, não ache que não tem jeito, né? Não entre, né, nesse processo, não retroalimente esse processo, né, de ansiedade, de depressão, né? Então, assim, busque sim a ajuda, independente se o mundo te falar o contrário, não, vai lá, busca ajuda. É um passo de cada vez, é um dia de cada vez. Essa resiliência que a gente vai criando dentro do tratamento que é tão importante, né? E eu acho que também agradecer todos os pacientes que até hoje eu atendi, portadores de dor crônica ou não, porque eu falo que diante do relato de vocês e da história de vocês, a gente também aprende muito, né, como pessoa, como ser humano. Essa troca é tão importante, é tão saudável, né? Então eu acho que eu tenho que agradecer a todos que me deram a oportunidade de até o momento, né, estar aqui fazendo o que eu gosto, o que eu amo, que é a minha profissão. Que legal, isso. Karina. E aproveitando, né, que quando esse episódio estiver pronto, que você encaminhe para os seus pacientes, para eles verem, né, o quão importante Sim. Eles foram no seu processo de crescimento, de amadurecimento, Sim. o quanto você, às vezes, numa sessão, você traz para a sua vida, Sim. o quanto você tem crescido, melhorado. Sim. Então, é um aprendizado constante, né? Constante. Legal. Karina, eu quero agradecer, né, por você ter disponibilizado o seu tempo, né? Eu sei que você tem um filho pequeno, né, que você poderia estar lá. Tudo bem que minha esposa, antes aqui, ela falou, não demora não, que a Karina tem um filho pequeno. O Pedroca tá lá, daqui a pouco eu vou lá. Tá bem cuidado, tá bem, né? Tá bem, vovô e vovó, né? Tem coisa melhor. Não tem. Então, eu queria agradecer, parabenizar você também pelo trabalho. Eu falo que tem pessoas que não precisa falar nada, mas pelo brilho dos olhos a gente sabe que a pessoa trabalha com amor, que ela tem prazer, né? Deve ser muito, muito gratificante para você quando você vê que uma pessoa entrou de um jeito e está saindo totalmente diferente, ou que no passar de 1, 2 anos a pessoa às vezes entra em contato com você, ou você fica sabendo que a pessoa tinha uma dor que limitava ela de algo, e hoje você acompanhando ela nas mídias sociais, você fala, nossa, que legal, né? Uhum. É um prazer realmente, né? E eu sempre falo que o trabalho na área da saúde, isso no geral, é uma profissão abençoada por Deus, Sim, né? sim. Porque é um cuidado, sabe, é você se doar, é você pegar a pessoa em cacos, né? Sim. E aí você ir pegando e colando, e daqui a pouco quando você vai ver, a pessoa está formada novamente. Então, parabéns, que Deus continue abençoando sua vida e os seus passos. Amém, amém. O seu também, da sua família. Você sabe o quanto eu sou grata de vocês estarem na minha vida. E essa troca, né, que é tão importante. Hoje foi uma troca muito importante, e a gente tem outras, né, que a gente faz aí nos bastidores. Mas é isso, né, se conectar com pessoas que nos elevem, né? Eu acho que é um outro recado importante aí, né? A gente estar com pessoas que nos faça bem, né? Que nos elevem, né? Então é isso. Muito obrigado, Karina, e até o próximo episódio do GentilCast.